Fala pessoal, tudo bem? Inscrevam-se aqui no canal. Sábado, hein? É sábado. Partiu Montevidéu, cobertura da Sul-Americana, Libertadores Feminina, Libertadores Masculina. Ficaremos a semana lá trazendo muito conteúdo para vocês antes mesmo da chegada das equipes. Então vai ter live pra caramba, vai ser muito legal. Tá? E a gente vai mostrar algumas particularidades também do Estádio Centenário e da cidade de Montevidéu. Então inscreva-se aqui no canal e também se inscreva no blog, o link está aqui embaixo, tá? Eu coloco particularmente um texto que eu gostei muito de ter escrito, que foi sobre o Vinícius Júnior e a resistência, né, que existe contra ele. Não só entre pessoas, entre torcedores, como até alguns jornalistas, né? E eu escrevi esse texto, tá aberto, é de graça, então inscreva-se no blog, tá aqui embaixo, o blog da Pingback. O que você acha disso? Pra que isso? Por que isso? O camarada tem 9 gols pelo Real Madrid na temporada, em 16 jogos. Por que essa resistência? Vamos enaltecer o talento, independentemente do clube pelo qual tenha passado, não é mesmo? Bom, vamos falar sobre essa história. Esse vídeo tem o claro intuito de motivar uma reflexão sobre dois times em momentos diferentes, assim como eram dois times na semana passada em momentos diferentes, assim como eram duas equipes na semana retrasada em momentos diferentes, tá? A quarta-feira foi emblemática para o futebol brasileiro sob dois aspectos, né? Primeiro, uma torcida em comunhão com um time, né? E a outra na tentativa também de estar em comunhão com o time. No Maracanã, ficou claro, não estava no Maracanã, mas transmitiu o jogo, e eu tenho, numa transmissão, a gente coloca o fone de ouvido, né? E, pô, a gente ouve o estádio, né? Muito alto, de forma muito alta. E assim, como eu já fui muitas vezes ao Maracanã, aquilo me remeteu inclusive aos momentos de afirmação, né, do Flamengo no Maracanã, com a torcida berrando, gritando, empurrando o time. E ali tava tudo certo, cara, senão, assim, a vibe era aquela, né? Tava tudo certo. Era o time reserva, só tinha o Davi Luiz entre os titulares no segundo tempo. Entraram Felipe Luiz e Bruno Henrique e o Michel, que não deve ser titular na final da Libertadores. Então, assim, a vibe era muito especial. É uma comunhão de torcedores com o time. E o Flamengo foi lá e ganhou o jogo por 1-0. Eu estava na cabine de transmissão com o Maurício Bonato, meu amigo, que é meu companheiro de trabalho, o cara até meu amigo também, um ótimo narrador, eu comento os jogos. E ele falou quando a gente desligou, e até foi uma parada que eu falei, caramba. Ele falou, cara, eu tinha certeza que o Flamengo ia fazer um gol. Eu olhei pra ele e falei, eu também. E ele não é flamenguista, nada disso. E ali a gente tá num ambiente profissional, né? Falei, cara, eu também. Ele falou, era impressionante, tava na cara que o Flamengo ia fazer um gol. Eu falei, putz, também. Então era uma energia que é difícil tê-la no estádio hoje, né? Devido a N questões, ao preço dos ingressos, à atmosfera dos estádios, a coisa da cadeira e tal. Mas assim, foi um show. Eu presenciei coisa parecida, acho que pela última vez. Em 2019 eu vi muito isso, mas eu senti algo parecido de comunhão de torcida e time no 23 de outubro de 2019, no 5-0 sobre o Grêmio, né? Eu fico triste pelos torcedores que não poderiam estar em Montevidéu, né? Que presenciaram aquilo, que se despediram do time, aquilo emociona quem gosta de futebol, cara. E os caras, a gente, eu digo a gente como substantivo, né? Não estará lá em Montevidéu, né? É a sua gente, é o time que joga diante da sua gente. É a sensação de pertencimento, né? Então fica uma coisa meio insípida, incolor e inodora, né? Um time decidir um jogo em um estádio, num outro país, uma decisão num outro país. E o Flamengo, assim, em 61 anos de história Libertadores da América, o torcedor do Flamengo só pôde ver uma vez seu time jogando uma final de Libertadores, né? Porque em 2019 foi em Lima e agora no Uruguai. Então, aquela sensação de pertencimento, parece que o time tem que jogar o Mundial no Japão, sabe? É uma coisa, sabe, meio distante, mas enfim, essa é outra conversa. Do outro lado, no Allianz Parque, a 438 quilômetros dali, mais ou menos, o Palmeiras também tinha esse ambiente formado para ele, Palmeiras, com um ingrediente todo especial. A relação, eu fico muito à vontade para falar isso porque eu moro em São Paulo, a relação entre Palmeiras e São Paulo é de ódio.
O rival no campo é o Corinthians, mas a rivalidade com o São Paulo é uma coisa que extrapola muito a condição do campo, por causa da tentativa do São Paulo, em 1942, de acabar com o Palmeiras, e o Palmeiras muda de nome de Palestra Itália vira Palmeiras, e é campeão paulista na arrancada heróica, tal, aquela coisa toda. Então é um ódio, cara. E os caras foram lá, assim, pô, os torcedores, né, querendo, evidentemente, uma despedida à altura e, sobretudo, ferrar o rival, empurrar o rival para a zona do rebaixamento. É isso que faz a cultura da arquibancada, não é? E o torcedor saiu muito frustrado. E você olha e fala, peraí, aí você tenta entender o torcedor e você nunca vai conseguir simplesmente como um analista de futebol. Porque é muito mais do que aquela coisa de, não, peraí, o time está na final da Libertadores, vai disputar uma final de Libertadores em 10 dias e os caras estão vaiando o time. E aí a principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha, publica um manifesto descendo porrete no técnico Abel Ferreira. E aí tem razão, porque o camarada se retirou, né, do jogo, fala, não queria ser expulso. Não, você não pode deixar seu time ali, cara. É o Luxemburgo fazer essas coisas para ser claramente para ter holofote, né? O time ganhando, ele sai antes, né? Não, é o espaço dos jogadores, mas quando ele sai, ele chama para si toda a atenção, né? O Abel não fez isso, o Abel simplesmente sai de cena, abandona o time naquela condição e os jogadores ficam, fosse um navio, à deriva, né? No mar, no oceano, com os torcedores vaiando, porque o São Paulo vencia no Allianz Parque por 2-0. Né? Então, assim, o Palmeiras perdia a oportunidade, primeiro, de se despedir num ambiente favorável ao torcedor, naquela história da última impressão na despedida, e perde a oportunidade de ferrar o adversário, o São Paulo. Eu tive uma discussão muito importante, eu não quero dizer quem está certo, está errado, com o meu querido amigo Júlio Gomes, que faz aniversário, aliás, um abraço para ele, que comigo participa ali do programa depois do jogo, né? E, pô, um dia ele falou, não, mas o torcedor não tem direito de xingar jogador adversário, juiz. Eu falei, não, eu penso completamente diferente. Isso não é não existe lei que proíba isso. Existe, claro, a lei contra racismo, homofobia, isso tudo é cretino, né? São crimes, é diferente. Agora, a manifestação popular, ela às vezes num ambiente daquele implica, é assim, né? Esse é o ambiente de estádio, esse é o ambiente em que fomos forjados todos, né? E aí por caminhos diferentes, alguns tomam o caminho de uma profissão, outros de outros. Eu posso dar um depoimento pessoal sobre isso, né? E você pode discordar, pode concordar, não tem problema nenhum, beleza? Saudações, até a próxima, tchau, tchau.